Nesta aula nós vamos estudar os planetas rochosos. Nós vamos iniciar o estudo do Sistema Solar, os planetas, as luas, satélites, anéis, asteroides, cometas e assim por diante, né? E vamos começar com os planetas rochosos, que também são chamados de planetas terrestres, e que são um total de 4, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, nesta ordem de afastamento do Sol, né? O mais próximo dos 4 é Mercúrio e o mais distante dos 4 é Marte. Esses planetas, eles têm propriedades muito semelhantes, por isso que a gente agrupa eles nesses 4 objetos, né? Vocês podem ver aqui que Mercúrio é o menor dos 4, seguido por Marte. Vênus e Terra são maiores, né? A Terra é ligeiramente maior do que Vênus. A densidade de todos esses 4 planetas é relativamente semelhante, né? Eles são compostos de silício, que é o que nós compõe basicamente as nossas pedras, as nossas rochas, né? E metais, ferro, por exemplo, né? Em proporções que varia de caso para caso. Mas a dimensão é essencialmente proporcional à massa desses planetas. Então, se você colocar a Terra como massa igual a 1, você tem 0,055 de massa, isto é, 5,5% da massa da Terra para Mercúrio, 82% da massa para Vênus e 11% da massa da Terra é a massa de Marte, né? Eles estão a distâncias que nós medimos normalmente em unidades da distância média da Terra ao Sol. E essa unidade nós chamamos de unidade astronômica, tá? Unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, que é de cerca de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros é uma unidade astronômica. Então, a distância média da Terra ao Sol é uma unidade astronômica, de Mercúrio é 0,39, de Vênus 0,72 e de Marte é 1,52, né? As densidades, como eu já falei, são essencialmente iguais. A de Marte um pouco menor, o que indica que Marte provavelmente tem menos metais, proporcionalmente menos ferro comparado com silício, do que os outros 3 planetas, né? O ano da Terra são 365 dias, de Mercúrio 88 dias, de Vênus 0,61 e de Marte 1,88 anos terrestres, né? E a rotação da Terra, que é 24 horas, a duração do dia, de Marte é 24,6 horas, muito parecido com a da Terra, o dia em Marte, né? É 24,6 horas. Mas, em Mercúrio, é 58 dias, pouco menos do que o ano de Mercúrio. O dia de Mercúrio é um pouco menor do que o ano de Mercúrio, né? E Vênus tem um dia de 243 dias terrestres, tá? 0,66 ano. O dia de Vênus é mais longo do que o ano de Vênus, certo? A rotação demora mais tempo do que a translação, o que é uma coisa bem curiosa, né? E, finalmente, a atmosfera, né? Em Mercúrio nós temos traços, apenas traços de atmosfera, praticamente não existe, né? É uma massa muito pequena, muito quente, muito perto do Sol, então não tem como segurar a atmosfera, mas tem alguns traços, né? Vênus tem uma atmosfera 90 vezes
com uma pressão 90 vezes maior do que a atmosfera terrestre. Né? E Marte é 0,7% da atmosfera terrestre. Então vocês vejam que a atmosfera varia muito de Vênus, onde tem uma atmosfera 90 vezes maior em termos de pressão do que a Terra, e Marte é 0,7%. E Mercúrio praticamente não tem atmosfera. Né? O aspecto de Mercúrio é muito semelhante à Lua nossa, a Lua satélite da Terra. É muito semelhante, né? É muito cheio de crateras, né? De crateras que denotam que houve muitos impactos no passado, né? Assim como a Lua. Tá? E você poderia se perguntar imediatamente, mas o que eles têm de comum que tiveram tantos impactos? A Lua teve tantos impactos, Mercúrio teve tantos impactos, e a Terra não. A Terra também teve impactos. Só que a Terra tem atmosfera, que produz vento, produz chuva, e acaba erodindo as marcas dos impactos. Né? Mercúrio não tem atmosfera, portanto não tem vento e não tem chuva. Todo impacto que é causado, o impacto que foi causado há 1 bilhão de anos atrás, está lá. Né? Aqui na Terra ele sumiu. Então, um objeto com muitas crateras no sistema solar, vocês podem imediatamente supor que ou a superfície foi formada geologicamente há muito pouco tempo, ou ele não tem atmosfera e, portanto, preserva as marcas do passado. Mercúrio gira muito lentamente, né? Então, uma face de Mercúrio fica exposta ao Sol durante muito tempo. E a outra face, noturna, fica no sentido contrário. E por não ter atmosfera, não tem como acumular calor. Então, a face exposta sempre é muito quente. E a face oposta sempre é muito fria. Diferentemente da Terra, onde a diferença da noite para o dia, a gente compensa com um cobertor. Né? Em Marte, a noite é 173 graus centígrados abaixo de zero, enquanto que o dia é de mais 426 graus centígrados, acima de zero. Então, é uma variação térmica extremamente acentuada. Né? A órbita de Mercúrio é elíptica, mas é uma elíptica de grande excentricidade, de 0,2. É muito excêntrico, né? Muito mais do que as órbitas da Terra, ou Vênus, por exemplo. Né? A atmosfera de Mercúrio é praticamente inexistente, mas há traços. Né? E não é como a atmosfera terrestre, a composição é muito diferente. Né? Não tem nitrogênio, por exemplo, na atmosfera terrestre, que é o elemento dominante da atmosfera terrestre. Nitrogênio é o elemento dominante na atmosfera terrestre. Em Mercúrio não há. Existe um pouco de hélio, um pouco de sódio e um pouco de oxigênio, mas são traços. Né? Vênus. Vênus também é um planeta sui generis. O que caracteriza o planeta Vênus? Vênus é permanentemente coberta por uma nuvem muito densa. Você jamais será capaz de enxergar a superfície. É uma nuvem muito densa, né? E é uma temperatura extremamente alta, 457 graus centígrados. Né? Uma temperatura muito alta. E por que a temperatura de Vênus é tão alta assim? Por causa do efeito estufa. Né? A radiação do Sol penetra na atmosfera, que é basicamente composta de dióxido de carbono, e a radiação produzida, ela é absorvida pelo dióxido de carbono, causando o efeito estufa, e isso aquece o planeta. Vênus, portanto, é, no sistema solar, o objeto com efeito estufa mais intenso
que nós conhecemos. Por duas razões. Uma é porque a atmosfera é muito densa, a atmosfera é muito grande. E segundo, é essencialmente composta por dióxido de carbono, que é um elemento muito forte de efeito estufa. Nós não podemos ver a superfície, mas podemos mapear a superfície com radar. Podemos fazer um levantamento topográfico por radar e houve diversas naves que já fizeram isso. Então nós conhecemos a superfície terrestre, a superfície de Vênus, com uma resolução de aproximadamente 100 metros. Né? Se houver um campo de futebol plano na superfície de Vênus, a gente consegue identificar, né? Porque é uma resolução muito boa. E esse mapa mostrou uma superfície muito acidentada e com forte atividade geológica, vulcânica. Muito forte atividade vulcânica. Né? Aqui, por exemplo, nós temos algumas fotografias, não são fotografias, são imagens produzidas por radar, de vulcões. Você veja uma grande quantidade de vulcões praticamente superpondo, né? E essas outras regiões aqui também, cheia de atividade de lava sendo expelida de dentro do planeta Vênus. Né? Esse é o vulcão maior, que chama-se Maatmans, o maior vulcão de Vênus, também tudo imagiado através de um sistema de radares. Bom, eu já falei que Vênus tem uma atmosfera muito densa, 90 vezes mais densa do que a Terra. E a composição química de Vênus é 96% de dióxido de carbono. Né? Quase igual ao de Marte. Só que Marte tem muito pouca atmosfera. A composição é parecida, mas é 0,7% só da atmosfera terrestre. Né? E a Terra tem muito pouco gás carbônico, mas que tem um papel muito importante, porque esse gás carbônico é o que produz o efeito estufa no planeta Terra, como nós vamos ver mais tarde. Né? O elemento químico mais abundante na atmosfera terrestre é o nitrogênio, 78%. Ao passo que em Vênus e Marte é dióxido de carbono. Aqui nós temos a molécula de nitrogênio. Pouco argônio nos três planetas, oxigênio, nós temos 21% na Terra, Vênus 0,003% e Marte 0,15%. Você poderia se perguntar, mas por que Vênus tem tão pouco oxigênio? Porque toda a água que porventura existiu no planeta Vênus, com uma temperatura de 450 graus, essa água foi evidentemente evaporada. Né? E o vapor da água que chegou ao topo da atmosfera terrestre foi fotodissociado pela intensa luz do Sol. Luz ultravioleta destrói a molécula de água, né? Decompõe em hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é muito leve, ele escapa da atmosfera, não se mantém na atmosfera de Vênus. E o oxigênio que porventura existe lá, por causa da alta temperatura, vai reagir com os metais da superfície, oxidando os metais. Então o oxigênio é retirado da atmosfera por essa razão. E essa é uma das razões porque a atmosfera de Vênus não tem água, nem oxigênio e nem hidrogênio, que é muito volátil. Né? Esse é o planeta Terra. Né? A Terra nós conhecemos evidentemente com muitos detalhes. O planeta Terra é o maior dos 4 planetas terrestres, os 4 planetas rochosos. E nós vamos estudar o planeta Terra em grande detalhe, mas vocês já podem verificar que o planeta Terra tem um aspecto muito diferente dos outros planetas. Né? E a principal razão é que tem uma atmosfera relativamente rica, tem água em estado líquido, né? E tem em estado vaporoso também, que são essas nuvens, e água em estado sólido, né? Gelo na Antártida. Né? Então, isso faz com que o aspecto desse planeta seja muito diferente dos outros.
Mas nós vamos estudar o planeta Terra especificamente numa outra aula, né? O planeta seguinte é Marte. Marte sempre exerceu um fascínio muito grande sobre a humanidade, sobre os astrônomos, né, que com telescópios conseguiram perceber que Marte tinha uma certa estrutura. Então imaginavam que essas estruturas fossem talvez canais produzidos por alguma civilização. Daí aquela ideia de que existem marcianos, aqueles homenzinhos verdes e tal, e que hoje nós já sabemos, né, depois de ter mandado muitas naves para lá, que não há nenhuma evidência ainda detectada de vida, nem mesmo microscópica, no planeta Marte. Essas naves produziram muitas e muitas imagens, muitos e muitos dados, né? E vocês podem ver aqui naves que desceram e fotografaram uma superfície essencialmente cheia de rochas e de poeira, né? Dunas de poeira, né? Formando dunas semelhantes ao que nós temos aqui na Terra, né? E até algumas estruturas que sugerem que no passado houve de alguma maneira líquido na superfície, né? Houve líquido lá. Marte tem atividade também geológica. Nós chamamos de atividade geológica a atividade que ocorre na Terra, geo vem da Terra, mas geológica, atividade geológica significa vulcanismos, terremotos, isso também nós chamamos de atividade geológica. E Marte também isso ocorre. Vocês podem ver aqui um vulcão, 2, 3, 4, 5, 3 e um grande vulcão. Esse é o Monte Olimpo. Qual é a maior montanha do planeta Terra? Everest. Tem uma altura de 8 quilômetros, aproximadamente, né? Qual é a maior montanha do Sistema Solar? A maior montanha do Sistema Solar fica em Marte e se chama Monte Olimpo. Ela tem quase 20 quilômetros de altura. E tem cerca de 500 quilômetros de extensão. Está aqui uma fotografia mais próxima dele, né, do Monte Olimpo. Vocês vejam que ele tem aqui ainda resquícios do vulcão, mas também impactos, né? Grandes impactos que também deixaram. Esse é o topo do Monte Olimpo, né? Maior montanha do Sistema Solar. Certo? Que fica em Marte, perdão. Houve rios em Marte? Bom, nós sempre estamos à procura de água, né? Às vezes aqui em São Paulo, na Lua, em Marte, Mercúrio, nas luas de Júpiter, lua de Saturno já se encontrou água, né? E Marte, mas Marte tem água porque Marte é, evidentemente, o objeto de desejo de todo explorador espacial, né? Muita gente tem vontade de ir lá e colonizar esse planeta. Sem água fica difícil. Tem água em Marte? Bom, por essas fotografias, sugere que isso aqui foi um rio no passado, né? Vários afluentes formando um rio. Sugere. Isso aqui também parece que houve fluxo de algum líquido no passado lá, né? Podia ter sido um rio, água em estado líquido, né? Tem outras coisas bizarras, né? Por exemplo, essa fotografia aqui, tirada em agosto de 1999, e da mesma região, tirada em 2005, revela aqui uma estrutura que parece um depósito de gelo que não existiu antes. De repente, surgiu lá. Seria água? Bom, hoje nós sabemos que existe água em Marte, né? Certamente subterrânea, mas esses registros fósseis sugerem também que houve rios lá em Marte no passado, né? E as calotas polares? Assim como o nosso planeta tem uma calota polar, a Antártida é coberta de gelo, né?
e nas fotografias tiradas do satélite aparece lá uma calota branca, Marte também tem calotas polares, né? Que é gelo seco. CO2, dióxido de carbono, em estado sólido, né? Aqui vocês vejam, 95, uma imagem tirada pelo Hubble Space Telescope. Isso aqui é uma sequência de imagens tirada pelo telescópio espacial Hubble, né? 95, 97, 99, 2001. Veja que o Polo Sul começou a intensificar em 2003. Aqui tinha mais no Polo Norte e depois mais no Polo Sul, né? Então há um efeito sazonal nas calotas polares de Marte, né? Mas não é água, é gelo seco. Dióxido de carbono em estado sólido. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo feito a partir de imagens de um satélite chamado Mars Express Probe. É um satélite lançado em 2003, lançado pela Agência Espacial Europeia, a ESA, né? E que circulou o planeta de Marte quase 12.500 vezes para formar essas imagens. Ele tinha 9 sensores, né? E depois a recomposição dessas imagens todas de 12.500 órbitas pode ser usado para fazer um sobrevoo da superfície de Marte, onde vocês podem ver os detalhes desse planeta de uma forma bastante interessante. Então, esse é o Mars Express Probe da ESA, né? E aí vocês podem ver as grandes estruturas, montanhas, vulcões. Este é um vulcão. Aí vocês veem estamos sobrevoando aqui o Monte Olimpo, né? Que é a montanha mais alta do sistema solar, quase 20 quilômetros de altitude. E aí vocês veem, então, montanhas, vales. Muitos desses vales são associados a crateras, mas muitos também são passado, que hoje em dia não existe mais, né? E aí, novamente, um vulcão com a lava aí escorrendo. Lava, evidentemente, congelada, né? Já não está mais em estado líquido, está sólido. Isso são imagens reais, né? Não é ficção. Mas são imagens coletadas por uma nave espacial e remontadas em 3D para dar essa ideia de como que seria um sobrevoo, né? Alguma pergunta? Pois não. A pergunta dela é o que determina a rotação dos planetas? Por que eles são tão diferentes, né? No caso de Mercúrio é interessante, porque o período de rotação é 2/3 do período anual. Então existe um sincronismo, né? Que provavelmente bloqueia qualquer modificação, provavelmente vai manter esse sincronismo de 2/3, né? Por muito tempo. O caso mais bizarro é Vênus, né? Vênus tem um dia mais longo do que um ano. Tá? E isso é bastante estranho, né? E se conjectura, sem muita segurança, mas a única explicação que a gente encontra é que na origem do sistema solar havia muito mais objetos circulando e muitos deles impactaram. A Terra, por exemplo, deve ter tido um impacto que expulsou a Lua, né? A Lua deve ter saído de um impacto desses. E um ou mais impactos desses em Vênus pode ter desacelerado a rotação de Vênus. Essa é a ideia. E por isso que praticamente perdeu a rotação, né? Que certamente tinha no seu início, né? Perdeu provavelmente por um impacto nos primórdios da história do Sistema Solar. Era essa a sua dúvida, né? Quais desses planetas têm luas?
Interessante, nós vamos ter uma aula especificamente sobre luas, mas já vou te adiantar que Mercúrio não tem lua, Vênus não tem lua, Terra tem uma e Marte tem duas. Quantas você acha que vai ter Júpiter? Está vendo que está aumentando, né? Certo? As luas da Terra, imagina-se que tenha sido provocado por um impacto de um objeto muito grande, talvez o tamanho de Marte, né? Já as duas luas de Marte, elas foram capturadas. Phobos e Deimos são duas luas muito pequenas, elas foram capturadas, foram asteroides capturados por Marte.